amigos, irmãos, mais uma vez estamos aqui nos reunindo para mais uma leitura do Obreiros da Vida Eterna pelo Espírito André Luiz, de Francisco Cândido Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 17. Mas antes de fazer o início desse capítulo, eu gostaria de agradecer, por todo esse trabalho, pela paciência que os irmãos estão tendo de nos assistir, todos os eventos, do nosso canal, e agora muito felizes, porque nós já estamos com o nosso site no ar, já há umas 2 semanas, muito bom. Então assistam às nossas reflexões diárias das 7 horas da manhã, para começar bem o dia em oração. Então nós estamos com vários trabalhos, São 3 livros com leitura, são as palestras diárias às 19 horas, e agora, as reflexões. Continue assistindo, se inscrevam, aquele que não fez inscrição ainda, dá um like para nós, divulgue esse trabalho. Nós, trabalhadores dessa casa amada, Francisco Xavier, ficamos muito gratos. Obrigada mesmo. Então vamos lá. É o capítulo 17 hoje, o nome é Rogativa Singular. Então é um encontro muito lindo de Fábio e Mercedes, que é trazido ao sono, e o motivo, da moratória da nossa querida Albina, aquela religiosa maravilhosa, muito crente, muito religiosa mesmo. Então nós vamos começar, esse capítulo. Vamos lá. Enquanto Dimas se restaurava paulativamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Cavalcante já estava perto, mas estava sendo muito difícil, a condição dele para o desencarne. Mas é lindo aqui de se ver o carinho da espiritualidade, o carinho desses irmãos da casa transitória, quando acolhe essas entidades que vão chegando, amigos de afinidade, de longas datas, Então é muito linda essa parte. Vamos continuar. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos no Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo, sem fim. Experimentava a tranquilidade. Não era um gênio das alturas. Não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Fábio demonstrou sempre, até encarnado, a coragem e a fé corajosa, aquela coragem, aquela fé que nos anima, aquela fé da entrega em todos os momentos, até no desencarne de Fábio, devido a essa entrega à espiritualidade superior, à misericórdia divina, as coisas foram mais fáceis para ele, E aqui, como vemos também,
entre os amigos espirituais, ele está reagindo muito bem e sendo muito bem amparado, né? Coisa bonita isso aí, é um exemplo para nós, né, meus irmãos? Para a gente trabalhar isso aí, né? A coragem da fé. Vamos lá. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira, lembrando-lhe da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo do nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento, conduzida à câmara em que o companheiro a esperava. Ajoelhou-se instintivamente, sensibilizando-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Vejam que diferença, né? A Mercedes já teve condições de ser levada durante o sono, porque o equilíbrio dela, devido a todo aquele trabalho do Fábio na família, né, nas preces, nas reuniões, né, foi o que ela construiu para ela, esse presente. E ele também, né, foi agraciado com a sua presença. Vejam só a diferença, né, que aqui André Luiz, nesses relatos, nos demonstram quando a pessoa tem equilíbrio, né, quando a pessoa se entrega para a espiritualidade, quando ela confia, né. Então vejam só que presente. Vamos lá. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra exclamando: levante-se, Mercedes. Comungamos agora na felicidade mortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho. Não se amedronte com a viuvez, minha querida, continuou. Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro? Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Ele lembrou a ela, naqueles momentos que antecederam a sua desencarnação, do que eles tinham conversado. Inclusive o aconselhamento dele de mais tarde procurar conseguir um novo companheiro que ele estaria ali para auxiliar, né, em nova união. Que desprendimento lindo, né? Dê-me notícia dos filhinhos, pediu o consorte, desencarnado a sorrir. Nada disso ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz, tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Sublime, né? Ela continuou com aquela tarefa que aprendeu com ele, a se reunir com os filhos e fazer as orações, né? O Evangelho, né, meus amados? Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas... né? E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se, se eu reclamar contra as saudades imensas. Em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, nosso Mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de confiança fervorosa nesse amigo, certo que você me ensinou a encontrar. Veja que coisa maravilhosa.
ela, com o aprendizado do marido, né, se dispôs agora a colocar o Mestre Jesus sentado ali, compartilhando, né, claro, em bênçãos e vibrações, né, do momento deles, constante. Que coisa bem abençoada, né? Imagina que prazer, que coisa boa saber que está amparada pelo Mestre Jesus. Isso também foi a confiança que ela aprendeu e conquistou em estar com Jesus sempre no coração. Essa está a caminho de ter o Cristo, como disse Paulo, né? Ele não era mais o Paulo, era o Cristo que vivia nele. Porque o caminho é esse, é isso que nós temos que aprender. A deixar esse Cristo realmente viver dentro de nós, em constantes momentos. Porque aí tudo vai ser mais fácil para cada um de nós. Lembrando que estamos com Cristo, né? Vamos continuar nessa leitura muito bonita hoje, né? Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: não apague a luz da esperança. Não me zangue pelos saudosos, pois também eu sinto falta da sua presença, da sua ternura, da carícia de nossos filhos. Mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assistindo a Laei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem. E quem sabe, estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto? Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meu serviço de elevação. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessas paisagens de encantadora luz, e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Imagina numa esfera superior, né, a beleza que não é a paisagem. Quando a gente vislumbra, agora nesse momento, os finais de tarde, o anoitecer, né, o céu brilhando, a lua está cheia nesse momento, né? Aquele brilho das estrelas parece tudo muito mais limpo, muito mais claro, muito mais fácil de vislumbrar. Imagina numa estação como essa, mais pertinho, né, de Deus. Deve ser muito lindo, maravilhoso mesmo. Mas vamos continuar com a nossa leitura, que está muito interessante. Nesse instante de determinada interrogação, irrompeu-se o raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhe especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera? Sintetizando cumpridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas: a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. O merecimento de um espírito desencarnado, quando está assim já numa certa escala da evolução, aos poucos, como diz aqui, gradualmente, ele vai recobrando a lembrança do passado, de outras encarnações, né? Então vejo que coisa bem bonita. Quem tem esse equilíbrio como ele, Fábio, toda a vida dele se prestou ao serviço do Cristo, teve noção da doutrina espírita, passou essa doutrina, foi um exemplo vivo dessa doutrina de amor, o merecimento dele é muito grande. Então, por isso que gradualmente vão vindo as lembranças, né, dele, até inclusive da última encarnação realmente, né? O que ele fez, os amigos que ele construiu, os reencontros que ele teve, né?
Vamos lá. Calei-me atento, fitando a visitante enternecido, o marido recém-liberto considerava. Acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênção. Mostrou a esposa a formosa expressão de conforto no semblante feliz, e mobilizando as mais íntimas energias de alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findava o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, deu uma flor semelhante a uma grande camélia dourada, deu-a a Fábio para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, aconchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me: André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e sermos-á útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre seus dedos. Olha que coisa mais linda! Ela ainda, quando acordou, ainda sentiu a vibração daquela flor, né? E quantos de nós pode ter uma experiência dessa, né? Ou já tiveram, ao acordar, ter uma sensação de bem-estar e de estar com as mãos cheias de amor, né? É muito comum acontecer isso, né? Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die, sem data, né, marcada, por enquanto. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrar em jogo imperiosa exigência de nossa colônia, que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Deveríamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos de nosso alcance. Outro merecimento, outra construção de fé. Que lindo, né? Ela vai ser amparada para poder ficar um pouquinho mais com a família, né? Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitava saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Por que se modificaria a decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? Parece até nós fazendo julgamento, né, meus irmãos? André Luiz, olha a preocupação toda, né? Tudo que ele está ali, né, colhendo no pensamento, né? Parece nós aqui encarnados, né? O assistente percebeu as indagações que se entrechocavam no cérebro e adiantou.
Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E traçando sintética a programação de serviço, acrescentou: Vamo-nos, Hipólito e Luciana. Vamo-nos. Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo, de maneira sumária, quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu, esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada, no campo da sabedoria infalível. Não cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E há realmente aquele ditado: Deus sabe o que faz, e muitas vezes não sabemos nem o que falamos, o que dissemos, né? Está bem claro aqui, né, meus amados? Vamos lá. E com expressivo gesto de bom humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefício para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual a de hoje, é que paira, acima das circunstâncias comuns, o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isso é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Vejam, meus amados, a prece é tudo para nós, porque a prece nos faz nos ligar a Deus, essa conexão, né? Por isso a necessidade de estar sempre atento, orando, pedindo força, né? Ao dormir, agradecer, né? Pedir uma noite de sono tranquila, onde nós podemos também ser usados, né? Através do sono, né? Da gente, ao amanhecer, ter gratidão por mais um dia que nós vamos viver, isso é muito importante. E exatamente nossa irmã Albina era dedicada a isso, né? Vamos continuar. Recordei uma experiência anterior. Aqui tem uma nota, e essa experiência foi no capítulo 7 de Missionários da Luz. Nota do autor espiritual, é a nota do próprio André, né? Em que ele coloca aí, então, em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares. E compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituímos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. No caso a que me reportava, ver amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos, em benefício de terceiro. Todavia, na questão exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. É um conjunto, né? Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal, a dispneia castigava intensamente.
Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, faziam em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos do nosso plano, ligados à missão de nobre educadora. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuem eficazmente na execução de nosso propósito. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez um médico experimentado e competente do nosso plano de ação. Começou aplicando passos de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como as estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões ponderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma. Fitou comovida. As discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. É verdade. Inclusive a ciência já comprova isso, né? Que até aqueles que recebem preces têm mais fácil recuperação de uma doença, né? Coisa bonita, isso aqui é o maior exemplo, né? Escrito há 70 e poucos anos atrás, né, meus irmãos? As alunas e as filhas riam-se de contentamento e ergueram em seguida a formosa orientação gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enfermeira aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devoltou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete, agora, às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais do que são portadoras. Foi uma construção que ela fez com as evangelizandas, né? E agora deu condições para continuarem a tarefa, né? Muito breve sem ela, né? Curioso, arrisquei. Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? A curiosidade do André, né? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com um gesto negativo e retrucou: também não se trata de resposta a semelhante interrogativa. Nos empenhos dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida,
e entregou-os ao Pai Eterno, sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante cumpre às filhas seguir o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos do Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais em circunstâncias como essa, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de libertação e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma, confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se de plena aprovação da filha e o telefone tilintou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: em breves momentos receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Processavam-se com extremado carinho o serviço de assistência, quando o cavalheiro bem posto deu entrada conduzido um menino miúdo de 8 anos, presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se de cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansioso para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando, o assistente esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? Interrogou, sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram à porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar desde que a nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda, ligado à família de Albina há alguns séculos. Torna ao seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando a enferma que se abraçara a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitosa senhora em desabafo. Oh, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora nesse mundo. Albina abraçou e beijou com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade: qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu instantaneamente, mas colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso,
ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Olha, irmãos, que coisa mais linda. Isso cantado deve ser divino mesmo, né? Vou até repetir. Vamos lá. Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Olha a consciência desses versos. Meu lindo país. Colocando aqui que também identifico a pátria espiritual com verdadeira pátria. Que coisa linda, né? Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento. Findo a primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem, e reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou nos braços da doente e gritou com força: não, vovó, não, a senhora não pode ir agora para o céu, não pode, Deus não deixará. Albina recolheu carinhosa e feliz. Que isso, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. André também se emocionou, né? Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: o menino tem razão. Albina não irá mesmo dessa vez. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais advertindo: que nota você de particular em Lloyd? Recorrendo à observação que já levara a efeito, respondi sem hesitar: reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em véspera de deliverança. Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante, porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina em processo reencarnacionista, ela é abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão e continuadores na obra da educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo de serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios nos instantes que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. E contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegara à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Que maravilha este capítulo! Emocionante, mas de muita reflexão. Então, meus amados, aqui encerramos o capítulo 17, né? Lindo capítulo. Eu agradeço, né, a colaboração, a cooperação de todos. Continue divulgando o nosso canal, agora o nosso site.
Deem sempre um like, né? Quando forem assistir os nossos trabalhos de reflexão, de leitura, de palestras, né? De explanações maravilhosas. E continue nos assistindo. E para encerrar, eu vou cantar para vocês. Não, vou cantar, não, vou declamar, né? Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Vejam só. E vamos construir esse céu, esse lindo país. Fiquem com Deus, com Jesus e até a próxima. Obrigada.